E saiu a autorização para a realização do concurso do INSS. Sim, até 180 dias o edital vai ser publicado com 1.000 vagas para técnico previdenciário. Acorda que a gente vai falar sobre isso aqui agora, vem. Fala time, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui a gente fala sobre produtividade, aprendizagem, gestão do tempo e, claro, muitas coisas, informações, dicas úteis, técnicas de estudo e panoramas de edital que a gente também faz aqui sucessivas vezes, trazendo dicas, orientações. Hoje a gente vai falar sobre a autorização do INSS para a realização, do concurso público. Então, o INSS tem 180 dias para fazer a prova. O que a gente vai falar aqui hoje? Eu vou dar o passo a passo para você entender como é que foi o histórico, como é que a gente chegou até aqui, quanto tempo você tem para estudar. Então, o Ministério da Economia já fez essa autorização, foi publicada hoje. Então, nós estamos agora em contagem regressiva para que a gente tenha as próximas etapas definidas. Quais são? A gente vai ver aqui ponto a ponto. E mais para o final, eu também vou fazer aqui uma organização de planejamento das matérias e daquilo que você tem que estudar, tá? É um panorama, é uma geral, espero que ajude você. Bora lá trazer aqui as informações importantes, já vou jogar na tela, porque esse concurso, professor, dá para conciliar? Vamos falar sobre conciliação também. É importante saber se dá para conciliar ou não. INSS é um concurso que todo mundo diz, eu vou conciliar com outra prova, será que dá? A gente vai ver aqui agora. Para você entender mais facilmente, a gente vai ter aqui uma linha do tempo, que eu já produzi, já elaborei para que você possa entender. Ela está dividida mais ou menos assim, tá? Primeiro, lá atrás, não sei se você se recorda, a gente teve, quando lá atrás foi publicado, um pedido de 7.575 vagas. Você está lembrado? Lá no dia 18 de junho, ou seja, praticamente um ano atrás mesmo, 2021. É lógico que esse pedido ele era muito alto, audacioso, muitas vagas para técnico, A gente vai ver que precisou ser ajustado aí ao longo do tempo. Aí depois a gente teve aí a greve, registrada neste ano, em março, pressionando para a realização do concurso, pressionando para que fossem melhorados os quadros, atualizados, realmente uma greve pesada. E o acordo da greve foi exatamente esse, Finalizando a greve, uma dos encaminhamentos dos acordos foi a realização do concurso. No dia 31 de fevereiro, o Ministério da Economia confirmou, vai ter concurso sim, e no dia 20 de abril, a gente teve um pedido aí de 7.830 vagas, formalizado, montadinho, novamente, para 1.571 vagas para analista e 6.004 vagas para técnico. É lógico que esse pedido precisou ser ajustado, Então, no dia 27 de maio, a gente teve um ajuste para 1.000 vagas. Ou seja, foi uma forma do INSS reorganizar, reestruturar e acelerar o processo de aprovação, Claro que aprovar 1.000 vagas é muito menos complicado do que aprovar 6.000 vagas. Cambuí, então significa que não vai ter mais 6.000 vagas? Não, não é isso. Vai ter sim, você vai ver aqui a necessidade que a gente tem em relação ao INSS. Só que para efeitos de aprovação e efeitos orçamentários, houve a necessidade e aí o ajuste para 1.000 vagas. Essas 1.000 vagas foram autorizadas hoje, estou gravando aqui dia 13 de junho, então elas foram autorizadas hoje. O que isso significa, Cambuí? Simples. De acordo com a legislação federal executiva, você, depois que autoriza um concurso, você tem até 180 dias para que você realize essa prova. Então, eu vou marcar aqui, até nesse período, daqui até aqui, é o limite de 180 dias para que você publique o edital. Então, se a gente comparasse, se a gente fosse assim totalmente pessimista, ou seja, o prazo limite para que a gente tenha a publicação do edital é de 10 de dezembro, por aí, 180 dias. É o limite. É lógico que eu acredito que não vai chegar no limite. Deve ser aceleradas essas coisas. E que coisas, Cambuí? Nesse prazo de 180 dias, a banca,
ela vai ter aí a comissão do concurso, a comissão, ela vai ter a contratação da banca, e aí depois que contrata a banca, a gente vai ter a publicação do edital. Então essas fases, elas devem acontecer agora nos próximos dias. Então assim que, por exemplo, a gente já tiver o trabalho da comissão realizado e tiver a publicação de uma banca, vou voltar aqui para a gente conversar. Lógico, depois que tiver o edital publicado, também vou fazer um panorama geral do edital com as matérias já definidas e especificadas. Então nós temos 180 dias até dezembro para que isso tudo aconteça. Eu acredito, lógico, que isso vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, de uma forma até muito rápida. Mas se a gente fosse considerar até o último dia limite, que eu acho que não vai ser, a gente teria, depois que for publicado o edital, 60 dias, ó, tá aqui, ó, 60 dias para a prova, que daria mais ou menos aí, ó, dia 8 de fevereiro. Ou seja, na pior das hipóteses, né? Se você estiver falando aí de começar a estudar, tô pensando em estudar, tá atrasado já, porque já devia ter começado. Ou seja, estamos falando de edital que está bem próximo, iminente. Depois que ele é publicado, ele vai sair em no mínimo 60 dias, que a legislação, né, o decreto federal exige que pelo menos tenha 60 dias entre a publicação do edital até a realização da prova. Então eu estou colocando aqui as datas limites, ou seja, último dia para publicar edital, dia 10/12, último dia para fazer a prova se ele for publicado dia 10/12, dia 8 de fevereiro. Mas é lógico que isso vai ser antecipado. Exemplo, se o edital sair daqui 3, 4, daqui um mês, se o edital sair daqui um mês, ou seja, lá mais ou menos no dia 13, 15 de julho, nós teremos prova 60 dias depois. Ou seja, julho, agosto, setembro, mais ou menos no mês de setembro a gente teria a prova. Só para você entender. Então, calcule, 180 dias é o limite, tá? E 60 dias para a realização da prova. Tudo bem? Então, outras informações importantes, né? Estamos falando exatamente dessa autorização aqui. Nessa autorização a gente vai identificar esses pontos todos que eu falei. Primeiro ponto importante aqui, ó, vou marcar, é a quantidade de vagas. Tá aqui, ó, 1.000 vagas. 1.000 vagas para a realização, né, da prova aí do efetivo de 1.000 vagas. E também essas 1.000 vagas para o cargo de técnico previdenciário, é como a gente fala, né? Genericamente, né? Técnico do Seguro Social, do quadro do INSS. É da Previdência, né? Então, ó, provimento de cargo se refere, dependerá, claro, da autorização prévia do Ministério da Economia, para você ter o provimento dos cargos. Isso é uma questão legal e orçamentária também. E precisa estar condicionado, claro, à existência das vagas no local, né, na data que isso for realizado. Como eu disse, você tem duas exigências mínimas para você preencher um cargo, que é existir a vaga legalmente e você ter orçamento para pagar esse cargo. Então é a segunda exigência, tá aí. Responsabilidade, né? O presidente do INSS vai fazer aí as normas, os regulamentos, obedecer todos os procedimentos administrativos para que isso aconteça. E aí a informação interessante e importante que você precisa gravar é o prazo aqui, ó, de 6 meses, 180 dias para que você tenha o edital publicado. Tá aí, o prazo para publicação do edital do concurso é de 6 meses. Bom, vamos falar um pouquinho, aí eu vou até sair daqui para facilitar, ó, do quadro, né, da grade aqui do nível superior. A gente já até comentou, tem um vídeo aqui já disponível falando sobre o nível superior, não vou falar sobre isso. Agora o nível intermediário, nível médio, olha só. O inicial, ó, vencimento básico, né, de 1.645,65, está um pouquinho já defasado, inclusive, ó. Gratificação 238. No início, quando você entra lá, a gratificação, a GDAP, de 1.330. Depois, quando você totaliza os 100 pontos, você vai para 1.663.
Ou seja, se você somar essas informações aí, ó, para o pessoal ativo, até 100 pontos, você tem R$ 3.546. Tá aí, ó, R$ 3.546 para o nível médio. Galera, se liga que isso daqui é informação de 2017. É a última que a gente tem, a mais recente, disponibilizada nos meios oficiais. É claro que a remuneração ela vai estar um pouco maior, ajustada e organizada aí, tudo bem? E aí você vai crescendo, podendo chegar inclusive aqui, ó, ao teto, né? Ao maior da carreira, a quase R$ 4.000. E outra coisa importante dizer, que o governo federal, executivo, paga, duas informações importantes, hein? A alimentação de 468, a alimentação, e de R$ 321 para auxílio creche. Você ainda pode ter, lógico, né? Auxílio custeado, né? De plano de saúde, ajuda, você tem outros benefícios, além da atividade exercida lá. Tudo bem? Vamos falar então sobre as vagas, né? Esse daqui é o quantitativo de vagas disponíveis. O que isso significa, Cambuí? Significa que se hoje você pegar lá o portal da transparência, para técnico, você vai ter o quantitativo, ó, tá aí, ó, deixa eu colocar aqui de amarelo para facilitar, você vai ter para técnico mais de 20.000 vagas disponíveis, ou seja, tudo isso disponível. Aí você viu que foi solicitado aí 6.000, 7.000, até que a gente reduziu para 1.000 vagas. Significa que essas vagas sumiram? Não, significa que elas estão lá, só que inicialmente eu não vou ter o dinheiro e a autorização para preencher todas elas, vamos preencher aos poucos, né? Importante você aprender a estudar as matérias específicas. Essa daqui é de analista, você, lógico, né? Depois do técnico, se prepare, pode sair também concomitantemente ou nos próximos dias ou até a realização do técnico de analista também, que é a grande necessidade. Aqui as matérias de analistas com a distribuição de matérias, mas esse não é o foco. Vamos falar aqui da distribuição, ó, toda bonitinha que eu fiz de analista, mas olha de técnico. Conhecimentos básicos, língua portuguesa 15 questões, ética 6 questões, regime jurídico 6 questões, constitucional 7, administrativo 5, raciocínio lógico 6, informática 5, conhecimentos específicos 70 questões. Galera, isso daqui é a distribuição para técnico e eu fiz, lógico, um mapa. Isso daqui é para guiar você, para você ter mais ou menos uma ideia de proporção de quanto tempo, ó, vou colocar, ó, de quanto tempo você deve se dedicar às matérias, se dedicar ao seu estudo para cada bloco. Então, se você está começando do zero, mais ou menos 13% do seu tempo dedica para português, aí tem ética com 5%, regime jurídico 5%, constitucional 6%, administrativo 4%, raciocínio lógico 5%, informática 4% e olha só, 58% da prova dedicado para conhecimentos voltados para a Seguridade Social, ou seja, a parte específica de técnico que você precisa debulhar, precisa caprichar. Então, exemplo bem rápido aqui, ó, se você tem 4 horas de estudo, mais da metade dela, mais de 2 horas, você tem que se dedicar especificamente a essa matéria, que é importante, que é relevante. Daí você já está vendo que é mais difícil, sim, você fazer uma conciliação, não é? Porque se você quer conciliar com o IBGE, ou conciliar com qualquer prova, qualquer concurso, tá claro aqui que é difícil você fazer essa conciliação. Uma vez que a maior parte, 60% da prova praticamente, é só uma matéria que não cai nos outros. Então ou você estuda para o INSS ou você não estuda para o INSS. Não vem com esse papo, ainda mais agora com a autorização e com o edital em breve. Então não adianta ficar querendo inventar conciliação. Eu não conciliaria, eu estudaria focadamente no INSS, sem parar e sem olhar para os lados. Agora, se você não quer o INSS, não quer esse foco total, então não estuda para o INSS. Continue estudando para a sua outra prova. É uma dica que eu dou de foco, né? Questão mais estratégica para que você possa definir. Cambuí, de onde é que você tirou esses quantitativos aí? Já é a prova? Não. A gente tira, lógico, da prova anterior. A prova anterior teve essa divisão de matérias, essa divisão de itens, tá? Então essa é a informação importante. Seguindo aqui para te ajudar mais, o que você precisa entender é que todas as informações que você vai coletando, elas são importantes para juntar e ajudar você a tomar decisões que vão fazer parte
do seu cronograma baseado no seu tempo. Ou seja, junta as informações relevantes de conteúdo, vai ajudar, claro, em você a definir quanto tempo você tem de estudo e junto a isso você vai montar uma grade. E agora, para te ajudar, eu vou montar uma gradezinha aqui com você para você ver como funcionam as coisas, tá? Então eu vou colocar aqui de vermelho, fica mais fácil para a gente visualizar. Você vai ver quantas horas você tem disponível. Então digamos que segunda-feira você tem 4 horas disponível e você tem 3 horas. Vamos fazer na base de 3 horas, tá? Cada quadradinho desse aqui é 1 hora. 1 hora, 1 hora e 1 hora. E aí você tem 1 hora na segunda, 1 hora na terça, 1 hora na quarta, assim vai. 3 horas durante, tá aqui ó, 3 horas durante a segunda-feira. E aqui você vai colocar uma matéria, por exemplo, qual é a mais importante? Então você vai estudar a seguridade. Está aqui a divisão que eu fiz para você. A mais importante, seguridade. A segunda mais importante, Cambuí, português. E aí depois tem as matérias de direito que tem praticamente o mesmo peso. Então eu estudaria seguridade, estudaria língua portuguesa e eu estudaria algumas matérias de direito revezando. Isso se eu tivesse 3 horas. Se você tem 4, se você tem 5, se você tem 6 horas e assim vai, então você vai colocando quadradinhos aqui e vai acrescentando matérias. Lógico, sempre respeitando uma proporção maior para aquela matéria que é mais pesada. Então, se essa matéria é mais relevante e você tem 4 dias, por exemplo, ou aqui, ó, por exemplo, que eu coloquei 6 dias, eu estudaria, ó, seguridade, 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 seguridade. E aqui esses outros, língua portuguesa, uma de direito, uma de informática, seria a distribuição que eu faria. E aí você vai juntar, ó, esse peso que a gente fez nas matérias, junto com o peso que cada item vai ter dentro da matéria, ou seja, o que tem dentro de português? Crase cai muito, interpretação de texto cai muito. E aí você vai priorizar, ó, língua portuguesa, você vai colocar aqui organizadamente. Então isso aqui é um exemplo de grade. Se eu for montar essa grade aqui com você, como eu disse, ó, seguridade, 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 seguridade. Essa é a parte que eu mais estudaria. Por isso que eu falei, ó, língua portuguesa, língua portuguesa, língua portuguesa, língua portuguesa, língua portuguesa e língua portuguesa. Falar e escrever, ótimo, língua portuguesa. E aqui, ó, tem de direito, de direito, de direito, de direito, de direito, de direito, de direito. Aqui está o meu cronograma montado para estudar todos os dias. Cambuí, eu terminei já uma matéria aqui, ó, terminei direito. Então você troca por outra matéria, informática. Professor, eu terminei aqui língua portuguesa, você troca por outro. E assim você vai substituindo, tá? Como é que funciona o ciclo de estudo? Essa dica é importante que eu dou para os meus alunos. Eu vou dar aqui para você também. O ciclo de estudo ele funciona assim. A ideia é que você aprenda a recordar informação, a registrar, reter, resumir e revisar. Ou seja, esse é o ciclo 5R. Você vai fazer isso de que forma? Registrar a informação e você lê o conteúdo lá na videoaula, no PDF. Depois você vai reter o conteúdo por meio de exercícios, muitos exercícios. Depois você vai fazer o seu material de revisão e vai revisar ao final do dia e também no dia seguinte. A revisão no dia seguinte eu chamo de recordação. É uma revisão, mas é no dia seguinte, até 24 horas de você ter contato com a matéria, dá uma recordada. E aí você vai para a próxima aula. Então aqui se você viu a aula número 1, aqui você vai para a aula número 2. Aí você faz a mesma coisa, registra a informação, retém a informação por meio de exercícios, faz o seu resuminho, mapa mental organizado bacana e faz a revisão. No outro dia, recordação 24 horas, aula 3. Todas as vezes que você for, dá uma olhadinha na aula subsequente. Todas as vezes que você passar por uma aula separada próxima, você dá uma olhada na aula anterior. Tudo bem? Então essa foi a nossa avaliação. Se você quer se manter atualizado, vou deixar esse material também disponibilizado aqui na descrição do nosso vídeo. Você pode clicar, já vai cair direto na página de acompanhamento das informações do INSS. Também no nosso grupo do WhatsApp do INSS, que eu vou mantendo sempre vocês informados. E também no grupo do Telegram, que aí eu falo de provas, concursos e várias outras coisas mais disponibilizadas. Se você também precisa de ajuda com português, por exemplo, aqui na área de membros você pode assinar o português, R$ 4,99 você vai ter um curso de português aí, cheio de exercícios, cheio de informações úteis que vai ajudar você. Se você quer um curso mais completo de português, tem também o Gramática para você, também está na descrição aqui do vídeo, você pode dar uma olhada. Também tem curso de redação, também tem mentoria, enfim, tem todas as informações aí que você pode obter
por meio do site eduardocambuí.com.br. Também lá me seguindo nas redes sociais. Se você ainda não segue, segue lá nas redes sociais e a gente vai se falando. Se você também não segue aqui o canal, ainda não está inscrito no canal, se inscreva nesse canal que a gente está aqui para te ajudar cada vez mais a ser produtivo, a estudar de forma correta. Essa foi a nossa análise. Qualquer dúvida, qualquer informação, vá colocando nos comentários. Vá ajudando outras pessoas também a responder os comentários. A gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço para você, bons estudos. E eu volto aqui para falar de banca, para falar de comissão, para falar de edital, tudo bem? Vamos juntos? Tchau, tchau!